a nossa gratidão, Pai. Recebe nosso louvor com cheiro suave. E vem, Deus, falar, continuar falando ao nosso coração. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Usa o nosso pastor, Senhor. Nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Tá bom. Benção. A graça e paz, irmãos. Amém? A igreja está bonita. Deus é bom, não é, meus irmãos? Sempre, tá bom? Mateus capítulo 7. Quem achar, por gentileza, fica de pé, tá bom? Irmão Marido, só ver se a câmera tá boa. Por gentileza, tá bom? Mateus capítulo 7, quem achar, por gentileza, ficar em pé, aqueles que podem, tá bom? A partir do versículo de número 24. Louvado seja o seu nome. Texto muito conhecido por aqueles que amam a palavra de Deus. Quando eu cheguei, o filho da irmã, filho do casal aqui, né, do irmão Maurício, da irmã Aurilene, eu já sei o que é que o pastor vai falar. Talvez já soubesse, mas às vezes a gente precisa ouvir e reouvir tantas coisas, né? Para não aprender uma verdade nova, mas aprender. A gente teve que aprender a lavar a mão, irmão. Em 2020, gente aí com mais de 50 anos não sabia lavar a mão. Pensava que era só tacar água e bactéria nunca morreu afogada, né? Que eu saiba, não. Preciso, verdades espirituais, a gente reforçar isso, tá bom? Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, repete comigo, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compararei ao homem insensato. Repete comigo. Insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, abençoa os nossos irmãos que estão em casa, restaurando a saúde, meu Pai, abençoando também a tua igreja, meu Pai, que está aqui para ouvir a tua voz, obedecê-la e colocar em prática em Cristo nosso Senhor. Amém. E amém. Poder sentar, por gentileza? Louvado seja Deus. Quantos já leram esse texto, já conhecem essa parábola de Jesus? Boa parte da igreja. Aqui é o finalzinho do Sermão da Montanha que Jesus fala. Diversos discursos, diversos ensinos. É tanto que depois ele diz, Mateus 7, 28. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ele começou isso lá em Mateus 5, das bem-aventuranças e diversos outros ensinos que nós, como uma pessoa que está buscando pérolas, tesouros, a gente tem muita riqueza nessa palavra. Só que essa mesma palavra, ela também se repete em Lucas, capítulo 6. Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu queria que você também acompanhasse, tá bom? Lucas 6, do 47 ao 49. O mesmo ensino, a mesma direção do Espírito Santo, só que com algumas palavras diferentes que vão até nos ajudar a compreender.
Lucas 6, a partir do 46, tá bom? Lucas 6, 46. Acharam? Glória a Deus, diz assim. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e não a observa, eu mostrarei a quem é semelhante. Então ele vai narrar a mesma parábola. Olha só, 48. É semelhante a um homem que edificou uma casa, preste atenção, a cavou, a abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto aquela corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, em outras versões, areia, sem alicerce, o qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz que a gente deve nos atentar com diligência, com cuidado, às palavras que nós temos ouvido. Em Tiago capítulo 1 diz para a gente não sermos apenas ouvintes, é semelhante. Olha para trás aí, meu irmão, olha para trás. Você vê um espelho. Aí você se olha no espelho, é normal que você saiba pelo menos alguma coisa, né? E depois você olha no espelho e volta, você não se lembra nem da roupa que você está. É aqueles que, infelizmente, só... escutar a palavra é bênção, irmãos, mas temos que ouvir, não somente ouvir, mas com o coração. Né? Como já dizia o mais antigo, com os olhos, olhe para mim. Com atenção, com diligência, com cuidado. Olha só o princípio, irmãos, que Lucas nos relata. É semelhante a um homem que ele edificou uma casa. Irmãos, quem aqui já comprou uma casa já pronta? Já? Levanta a mão aí. Você não sabe o que foi cavado, né? Sabe ou não sabe, irmão? Dificilmente. Quem teve a experiência já de pegar uma casa do alicerce e construir? É bênção de Deus. A parte mais importante qual é? Né? A fachada. Bota uma fachada da melhor qualidade. Qual é, irmãos? É em secreto. É você cavar até bater na... Quando eu comprei um terreno, irmão, eu não sabia. Aí o terreno é todo torto, né? Aí eu falo, claro, o terreno é todo torto, como é que a casa vai ficar reta? A mentalidade, né? Da pessoa não sabia o que era um esquadro. E tinha uma pedra, onde a gente mora, tinha algumas pedras. Eu disse, olha essa pedra. Oh, coisa ruim. Não, meu filho, diga isso não. Uma coisa boa. Que aqui bate logo na pissarra e fica algo firme. Irmãos, a nossa vida espiritual é na rocha. É na palavra. Por que dá trabalho, irmãos? Dá trabalho, irmãos. Alguém vê, irmãos? Não. Você não vê o alicerce, irmãos. Da mesma forma que o outro, eu tenho que cavar, eu tenho que... Vai dar trabalho, então faz de qualquer jeito. Dá certo, não dá? Por enquanto dá. Todas as casas estavam igual, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Aparentemente sim, irmãos. Bonitinho ali. A gente também tem que ver, irmãos, o contexto, que não tinha uma máquina, não tinha engenheiros, tinha pessoas com bom senso. As casas eram feitas, a argamassa era o velho barro. E o alicerce principal dessa parede ficar firme tinha que cavar. Isso não era uma coisa aparente. As duas casas permanecem igual, irmãos. Aparentemente de vista. Até que a tempestade veio. Mostrou o alicerce de uma que estava firme e o alicerce de outra que não estava. Na nossa vida, irmãos, muitas pessoas têm preguiça, botam maior dificuldade para orar. E vai dando certo, vai construindo sua vida. Resultado,
Quando vem a tempestade, querido, se nós não formos firmados na palavra, em Cristo, se escandalizamos. Porque Deus tem prosperidade, Deus tem bênção, Deus tem um milagre, mas nós nos relacionamos por Ele, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus e sempre será. Por isso que Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor e Senhor? Em Mateus 7:21, ele diz, olhe, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aí ele, no versículo 22, mas Senhor, nós profetizava em teu nome, em teu nome nós fazia maravilhas, em teu nome nós expulsava demônios. Nunca vos conheci. Essas são as palavras de Jesus. Isso é forte, irmãos. Porque expulsar demônio, fazer milagre, pregar a palavra é de alguém que aparentemente está cheio de Deus, aparentemente está levando a palavra de Deus, mas Deus conhece os que são seus, irmãos. Deus conhece os que são seus. Deus sabe, irmãos, Deus sempre colocou, se você vê principalmente no Evangelho, Jesus colocou uma coisa bem simples: o prudente, o insensato, o caminho largo e o estreito, as lâmpadas com azeite e assim. Quem não ajunta comigo, espalha. Foi isso que Jesus disse, irmão, bem simples. Mas as pessoas, não, é porque... Não, irmãos, ou nossa casa é edificada sobre a rocha, ou não é. Ou nós gastamos tempo, irmãos, nós temos que gastar tempo. Ninguém vai ver o alicerce da casa, irmão. Mas, se ela passar por uma tempestade, por um vento forte, por um tremor, nós vamos saber se esse alicerce foi bem feito ou não. Todos nós, irmãos, todos nós aqui estamos em construção, sim ou não, irmãos? Todos os dias. Vim para a igreja, edificar, nós estamos acrescentando. A igreja é um edifício, irmãos, é um corpo vivo, do qual aquele tijolinho de baixo ele não escolhe, ele está lá sustentando os outros, não é o maior, aquelas pirâmides da vida, não, irmão. Jesus disse, quer ser o maior? Vá lá para o final da fila, sirva cada um e viva como eu vivi. Esse é o princípio que Jesus nos dá. Esse é o princípio da palavra, porque esse homem, versículo 48 de Lucas 6, cavou, abriu bem fundo e colocou os alicerces. Aí às vezes a pessoa diz, não, pastor, mas não precisa disso. Precisa, irmãos. Mas para que você vai para a igreja de novo? Eu vou fazer o que em casa, Jesus? Tem um bocado de irmão acompanhando, doido para estar aqui, irmãos. Não pode por motivo de saúde. Aí nós vamos passar o dia no celular, isso é bom. Irmãos, isso é entediante, pessoas terminam o dia, a mente cansada, tem gente que assiste tanta série que, ei, pastor, tem como nós orar? Tem, irmão. Não é porque eu queria pedir oração, é só falta pedir o nome da pessoa, da novela, da série, porque a realidade não entra mais. Ou, irmãos, ou nós edificamos sobre a rocha, ou vai vir um tempo forte, ou vai vir a tempestade. Aí não adianta, minha casa tem Jesus. Um bocadinho diz que tem Jesus, irmãos. Irmãos, antigamente era mais fácil adulterar, sim ou não? Misericórdia, pastor. Comparado com hoje, era mais difícil. Mas por que, pastor, está dizendo isso? Porque, irmãos, nós temos um telefone. Nós podemos se envolver com tantas coisas, com tantas seduções. E a palavra de Deus nos adverte. Tantas coisas. Só que culturalmente, o que é que foi aceitando? Que o homem pode ter quantas mulheres e a mulher... Não. Culturalmente, o pai do menino quer que o menino namore com 8 anos e a filha dele quer que ele namore talvez com 50. Para lá. E culturalmente isso é implicado nas coisas. Não, nós temos que pregar a palavra. Olha, filho e filha. Mas o povo faz... Não, o que o povo faz é a cultura do mundo. A nossa cultura é a dos céus.
É a do reino de Deus. Ah, mas isso é antiquadro. Não, irmãos, isso é o princípio que a palavra nos dá. É eterno, é o que nos molda. Aí quer inventar um bocado de coisa. Não, mas se for assim, ninguém fica. Foi isso que Jesus disse. A porta larga, que conduz para a perdição, mas a porta estreita, apertado o caminho que nos conduz para a vida. Porque se nós quisermos seguir Jesus, irmãos, nós devemos buscar a santidade, buscar a palavra, orar no secreto. Ninguém vai ver, irmãos. As pessoas não vão ver. Dá trabalho, se esforça. Às vezes, irmãos, a pessoa olha, né? Aí, o fulano de tal passou no concurso, o fulano de tal tem isso, aquilo, outro. Vê a conquista, o troféu. Vê o processo. Degrau por degrau. E faz o mesmo. Eu falo, não, porque dá trabalho. É assim, irmãos. Às vezes a pessoa chegou, aí o pessoal já calcula o nosso salário. Você e a sua esposa são professor? E vocês ganham tanto, que não sei o quê. É duas coisas. Você estuda, se forma, presta um concurso público e passa. E casa com uma pessoa que você queira. Simples assim. A vida dos outros sempre é fácil, querido. Mas olha só, vamos voltar para Mateus 7 aí. Versículo 25. Mateus 7, 25. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Aí tem um motivo. Porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra. A rocha é Jesus Cristo que está na nossa casa, meu irmão. Não importa o tamanho da tempestade, não importa a força do mar, não importa a inveja, quantas coisas for batendo. Se Cristo é firmado naquela casa, ela não cai. Talvez você diga assim, pastor, estou com vontade de chutar tudo, hein? Talvez. A gente esteja assim num fiozinho. Mas a palavra nos dá esperança. Na oração, nós derramamos lágrimas. E a gente às vezes não entende. Só que depois a gente vê o mesmo texto, é a mesma coisa. Sobre ambas. Aqui, versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Aí ela dá um motivo. Não teve o alicerce. Aí a gente volta. Aquele homem cavou. Aquele homem se esforçou. Irmãos, se você vê qualquer vendedor, eles têm uma manha de disfarçar. Um vendedor sincero vai dizer, rapaz, isso aqui é 5 quilos. Mas botar a maquiagem, a pessoa nem percebe que o carro é batido, que tem isso, aquilo, e a pessoa cai. A pessoa cai, ela é ingênua, ela não tem aquelas coisas. Mas, irmãos, perante Deus, nós não podemos dizer nada. O que a gente vai dizer? Deus conhece a nossa casa. Quando Zaqueu foi convidado, né? Ele nem pensava, ele só queria o quê? Que foi Jesus que auto se convidou, né? Ele só queria ver Jesus. Aí Jesus, ei, hoje, vou na sua casa. Ele, irmãos, sentiu a necessidade de mudança. O que foi que ele fez? Olha, quem eu defraudei, ó, quem eu enganei, eu roubei, eu estou restituindo, ó, 4 vezes mais. Isso é conversão, irmãos. Porque ele foi vendo que todo aquele dinheiro, todo aquele engano dele ser publicano, tantas coisas, mas Jesus entrou na sua casa. E nós já falamos aqui, Deus veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Há muita gente que está se perdendo, irmãos, dentro de casa, e não, mas é porque... Irmãos, cuidado.
Porque esses valores são inegociáveis. Pare tudo agora que você está fazendo e reflita se você morresse hoje. Misericórdia, pastor. Irmãos, tem alguém aqui que o pessoal fala, né, nasceu para ser semente? Irmãos, uma coisa que eu descobri, que para morrer basta... Pode errar, não topada. Misericórdia, pastor. Não quero me assustar. Mas essa é a maior certeza que nós temos. Ao homem, Hebreus 9, 27, é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou nós refletimos, irmãos, a construção da nossa casa, o legado que nós quisemos deixar. Porque se você pensar em deixar herança, querido, sem deixar um legado, eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer. Quer que eu lhe diga? Briga para um lado, briga para o outro. Você passou 80 anos da sua vida construindo, talvez em 5 minutos queimem o dinheiro e dividam os bens. Ou demore mais um pouquinho, porque a briga de um, a briga do outro, vai dar isso aí. Mas o legado que nós deixamos, a marca que nós deixamos, irmãos. Talvez você venha de famílias pobres e diga assim, rapaz, o meu avô, o meu pai, ele não tinha riqueza, mas ele deixou um ensino. Ele deixou a palavra de Deus. E essa palavra é eterna. Porque, irmãos, nós estamos mudando, não é somente a minha vida, é gerações. Aleluia. Pensa, irmãos, como é triste. O pai bebia, aí teve um filho. O filho bebia. Aí tem o filho. O filho vai fazer o quê? Ou vai detestar a bebida. Esses dois polos. Ou vai amar a bebida, ou ele... Isso aqui é um abuso. Mas quando Jesus Cristo entra na nossa casa, irmãos, todas as maldições, todos os vícios caem por terra. Só uma coisa faz sentido, a palavra. Só uma coisa nos traz alegria, Jesus Cristo. Amar o próximo, cumprir os seus mandamentos. Então veja a importância disso, irmãos. Veja a importância de nós deixarmos a nossa casa edificada sobre a rocha. Aí talvez você diga, mas pastor, eu não sei, pastor, se a minha casa está edificada sobre a rocha. Então, querido, vai para o teu quarto em secreto. Ora mais. Mas, pastor, só tem eu. Bem-vindo, irmãos, ao time. Junta força aí com outro irmão, porque às vezes é assim. Deus pegou quem, irmãos, da família de Jessé para se tornar rei? O maior ou o menor? O menor que não foi chamado nem para a mesa. Enganou até... por isso que Deus fala antes. Enganosa é a vista do homem, né? Deus sonda o coração. Aí Samuel viu, rapaz, esse cara é forte, cara. Não é esse o ungido do Senhor? Não. Aí apareceu o cavalo das ovelhas, ruivinho, não dava nada, mas que carregava uma palavra, carregava uma promessa. E o que Deus promete, Ele é fiel, irmãos. Se a nossa casa, firmada na rocha, o que é que vai acontecer? Inabalável. Aí você diz, mas pastor, eu não aguento, irmãos. Deus é especialista. A graça dele nos basta. Quando você não aguentar, quem é que luta por nós, irmão? Às vezes está nós, irmão, segurando. Está nós querendo ensinar a Deus. Ó Deus, tu faz assim. Irmão. O apóstolo Paulo falou isso diversas vezes. Quando ele pensava em ir para a direita, Deus vai para esse lado. Quando ele pensava em subir, Deus disse desce. Quando ele já descia, Deus sobe. A multiforme graça de Deus, irmãos. Seus pensamentos são bem mais altos do que o nosso. Hoje a gente está com uma visão assim limitada. Hoje talvez tenha o desespero. Mas Deus manda, cava mais. Mas ninguém vai estar vendo, irmãos. Ninguém vai ver. Vai dar trabalho. Mas é cavando. É firmando na palavra.
Porque o vento forte, a tempestade, uma hora ou outra vão vir. Ou nós estamos firmados em Cristo, ou não estamos firmados, irmãos. Ou nós cremos, ou nós não existe meio termo. Deus facilitou bastante as coisas. Aí nós caímos na facilidade. O brasileiro é o mestre das gambiarras. Não, pastor, eu conversei ali com Deus e já resolvi. Já, irmão? Já, pastor, tá tudo certo. Não vá com essa, irmãos. Deus não toma ninguém por inocente, querido. Aquela casa que foi fundada sobre areia. Aí nós temos que entender o seguinte, irmãos. Mas, pastor, quem é que constrói a casa ali e vem a chuva e o vento forte? Irmãos, as pessoas não podiam construir na época uma casa muito distante da água, que como é que elas iam sobreviver? Não tinha encanamento. Ela também não podia construir em cima. Cada casa foi ali. Só que um cavou, um se preocupou. E o outro fez de qualquer forma. A nossa vida, irmãos, espiritual, da nossa casa, da nossa família. Eu sei que tem poucos homens aqui, mas dos poucos que sejam como Gideão, homens valentes. Aleluia, Deus. A responsabilidade, irmãos, do sacerdote, da edificação da nossa casa, é de quem? Do homem ou da mulher, irmãos? Do homem ou da mulher, igreja? Do homem. Do homem. Na ausência, a mulher. Na ausência, aí, irmãos, me perdoe, os homens não estão cumprindo o seu papel. Estão transferindo. E detalhe, às vezes as mães ficam sobrecarregadas, porque tem que cobrir aqui e lá. Aí as pessoas estão lá, não, precisa disso. Não vá com isso, querido. Imagine só uma situação, né? Vou dar um exemplo aqui, mas poderia ser qualquer um outro, para você ver a diferença. Estamos aqui do meio ambiente. Aí começa a dar uma palestra para as crianças do meio ambiente, que tem que cuidar com o sujeira, isso, aquilo outro. Termina a palestra, você vê papel jogado, as coisas, tudo. E aí, serviu de alguma coisa naquela palestra? Outro exemplo. Vamos aqui, a palestra sobre o trânsito, a importância do capacete, da segurança. Aí vem uma pessoa com 5 na moto. A pessoa olha... Serviu de alguma coisa, irmão? Não, irmão, sabe por quê? As nossas crianças, irmãos, aprendem mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Não adianta nós dizer, menino, vai para a igreja, menino, pega a Bíblia. Seu pai não pega, se a mãe não pega, por que eu vou pegar? Meu amigo, os meninos de hoje são mais espertos que nós. Esses olhinhos deles são vivos. E eles nos copiam pelo exemplo, irmãos. Então, se eu chego na igreja, eu converso com um, converso com o outro, o menino vai fazer do mesmo jeito. Se eu chego na igreja, boto meu joelhinho, fico em silêncio. Ele pode até ficar ali, mas depois ele faz. Eu lhe mostro aqui como faz. O condicionamento, irmão, não. O ensino. A transferência, irmãos, do temor do Senhor. Olha, filha, pegue sua biblinha. Não tem celular. Posso lhe indicar uns aplicativos. Só que vai ser um pouquinho meio pesado para o seu telefone. Mas para toda idade, de qualquer criança. Agora, irmãos, nós estamos transferindo a responsabilidade. Não, lá as irmãs ensinam na escola. Querido, a responsabilidade somos nós. Essa história. Quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião que ele quiser. Pensa que isso aí dá certo, irmãos. A religião que ele quiser. Tu imagina aí. Tu imagina aí, né? Como seria uma placa dessa?
Igreja de Jesus Cristo do Santo do Último Dia, da mesa branca e a misturada que vai dar. Não, irmãos. Primeiro, não é religião, é um relacionamento. Meu filho e minha filha é ensinado desde cedo a temer a Deus. A Bíblia é a palavra. Porque isso está dentro de casa. Não é um amuleto. Não é algo para servir de desodorante aqui debaixo do braço. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Pega aí sua Bíblia aí. Ela tinha assim, parecido com a minha, de guerra, que tem mais de 10 anos. A capa talvez já tenha ido embora, as folhas, porque é uma Bíblia manuseada. Geralmente, uma Bíblia dessa daí é alguém que está em pé. Porque já se ajoelhou muito, já chorou muito, já leu muito, já marcou muita promessa. E confia, irmãos. Vamos lá para as coisas práticas aqui, tá bom? Vamos lá, aqui as lições práticas. Primeiro, uma mensagem que todos nós já sabemos, seu significado é bem claro. Quantos fundamentos tem? 2. Rocha, o homem prudente na palavra, e na areia, uma coisa insensata, relapsa, e daí vai. E seu significado é altamente espiritual e muito profundo e íntimo. Eu não posso chegar e dizer, essa casa aqui, não, irmãos. Até que a tempestade venha, tá toda a casa lá. Tá tudo bonitinho. Você pode gastar com a fachada, você pode botar um letreiro novo, mas uma certeza eu tenho, querido. Se ela não tiver alicerce, tudo aqui dali vai por água abaixo. Mas você hoje pode, irmãos, entrar no seu quarto e edificar a sua casa na palavra. Mas, pastor, eu só sou um jovem. Deus vai falar com você, meu irmão. Se Deus permitir, ainda esse ano, Ele vai mandar reforço ainda. Para que a cada dia o Senhor vá acrescentando aqueles que Ele vai salvando. Aqui, segure forte na nossa mão. Segure forte os nossos joelhos. As diferenças aparecem na tempestade. Enquanto não chovia, o vento forte não soprava, ambas estavam iguais. Quando mostrou-se a chuva, mostrou a diferença. Quando chegaram, irmãos, na consumação do século, Jesus Cristo falou isso. Deus vai enviar os seus anjos. Os 4 cantos da terra. Para separar aqueles que são servos do Senhor e aqueles que não são servos do Senhor. Um abrir e piscar de olhos, a igreja ser arrebatada. Que seja a nossa maior esperança, irmãos. E a minha pergunta é, qual o alicerce? Pergunta meio que óbvia, né? Pastor, claro que é a rocha. Lembra que Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor e Senhor, e não façam o que eu vos digo? E não me obedecem. Jesus falou isso em João 14, 15. Se vocês me amam, quem ama a Deus? Amém? Quem vai dizer que não? Guardem os meus mandamentos. Não é somente alguns. Não é somente esse. É porque esse daqui eu não... Deus nos manda perdoar, sim ou não, irmãos? Rachadura na casa. Porque as pessoas preferem construir muros, irmãos, do que serem pontes. Lamentavelmente. Deixa o fulano, não quer nada. O cicrano, aí constrói a paredão. E fica lá. E fica lá. E fica lá. Não, irmãos. Às vezes algum distanciamento, algumas coisas são necessárias. Para que a gente... Mas é preciso ter discernimento, irmãos. O que Jesus Cristo nos diz?
Até eu falei isso para a liderança. Amai os vossos inimigos. Aí ele diz, orai pelos que vos perseguem. Abençoem, porque assim faz o vosso Pai. Aí Jesus dá a ilustração, olhe, se você ama quem lhe ama, os gentios, ou seja, os ateus, fazem isso também. É a coisa mais fácil do mundo. Entregar um doce para uma pessoa que é um doce. Que é uma maravilha. Mas, pastor, aquela pessoa, Deus derrama a chuva, a graça, sobre quem é bom e sobre quem é mau. Sobre quem é ingrato, sobre quem não merece. Nós sabemos, irmãos, que as bênçãos, a chuva, vem de Deus. E nós sabemos que muitos vão agradecer o homem, a criatura, vão fazer todo tipo de pretexto para fazer os prazeres da carne. Aí vem na sexta-feira, você come carne? A pessoa, sim, comer carne já é um milagre, né? Estava em promoção, eu comprei. É pecado! Aí você faz a pessoa raciocinar, irmão, vem aqui. A Páscoa começou lá com Moisés, né? Amém? O que foi que eles comeram, irmão? Que Deus mandou eles. Um carneiro, né? É interessante, né? Mandou assar todo uma família, se fosse pequeno, chamasse o vizinho, outras pessoas. Aí, ó, a ideia de chamar os vizinhos aí, viu? Deus é bom. Aí no Novo Testamento, Cristo é a nossa Páscoa, ele come peixe. Eu não vi isso na Bíblia, não, irmãos. Mas se você quiser me mostrar, eu fico feliz. Culturas de homens, irmãos. O que é que Jesus disse? Não é o que entra, e sim o que sai, que contamina o homem, irmãos. As pessoas muito ligadas a rituais, a tantas coisas, não vai na palavra. Edifica a tua casa sobre a palavra. Ela é autoridade, ela é inspirada por Deus, proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir. Porque não sei o que eu estou dizendo, não, foi Jesus Cristo que disse. Em Mateus 15, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando preceitos que são de homens. Infelizmente, irmãos, as pessoas largaram a palavra e retiveram a tradição dos homens, a tradição... Irmãos, não tem nada a ver com o que os outros fizeram. Mas o que guia a minha vida e a minha família é a palavra. E a palavra de Deus... Deixa eu pegar aqui. E a palavra de Deus, irmãos, é a rocha. Ou nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, irmão. Eita, Jesus, pensei que era tarde. O relógio foi que parou. Quem tem horas, hein, irmãos? Tá bom, tá cedo. A gente vai para a Santa Ceia. Ou vai vir o vento forte. Irmãos, você não sabe o quanto que tem pessoa, principalmente no Brasil. Não sei nem se existe essa palavra, mas o termo seria desigrejado. Nem se existe essa palavra. Há vários motivos. Existe, irmão? Pronto. Há vários motivos, pastor. É porque... Mas um dos principais e mais terríveis, irmãos, é não se firmar na palavra. Nós devemos olhar para Cristo. Ah, mas é porque a igreja tem isso, e aconteceu isso. E as pessoas preferem, às vezes, assistir em casa. Um bocado de gente aí, canais, é benção, irmãos. Mas a pandemia já passou para a glória de Deus, irmãos. Porque eu estou com fome, eu vou assistir o Masterchef e vou encher minha barriga, irmão. Que difícil, né? Como é que eu vou ministrar a Santa Ceia pelo correio? Vai chegar aí, irmão. A congregação é importante, irmãos. A congregação é importante. Não estou dizendo a igreja batista aqui, mas a gente se congregar. Qualquer uma igreja que prega a palavra, que tem um trabalho sério. Seja a mudança, irmãos. Pastor, sim, não seja a mudança que nós queremos ver. Porque eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos, irmãos. Um corpo.
Não temos como alcançar, irmãos, o mundo sem a sua parte. Sem nós estarmos juntos com um só propósito. Porque o próprio Cristo disse que no final dos tempos, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, peste, tantas coisas. O que aconteceria com o amor de muitos? Esfriaria, mas a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, acho que é o 12 ou o 13, fala isso. E este evangelho será pregado em toda parte do mundo. Então nós estamos pregando uma palavra que você já conhece, está nos ouvindo. Mas, pastor, se eu já conheço, pastor, então por que eu vim para o culto? Imagina o seguinte, irmãos. Pensa aí naqueles eventos da Copa do Mundo. O pessoal roda o mundo, aí daqui, ou então assim, tem que ir num presencial para ver duas bolinhazinhas, ficava tirando um papel para você saber com quem você vai jogar. Percorre o mundo, todo mundo espera. Você já sabe o que você vai jogar? Se seja com A, com B, com... Não é assim. E por que você tem que ir? Falta, para tu ver o que acontece. Tem que mandar um representante. O que eu quero dizer com isso? Irmão? Se o mundo se organiza e as pessoas correm atrás de tantas coisas, no reino de Deus há também princípios. Há também mandamentos, irmãos, que Deus estabelece. Embora que a gente saiba, irmãos, de tantas coisas, é preciso nós praticarmos e entender que é num secreto, é a nossa casa e que nós vamos ser fortes. Ninguém vai ver, mas a gente precisa cavar. Mas, pastor, eu não aguento mais, pastor. Cava um pouquinho mais, irmão. Se esforça, porque daqui a pouco bate na rocha. Aí você pode descansar. Você entende o que eu quero dizer? Não seja relapso, irmão, não solte. Não deixe aberto, faz o que você quiser. Não, irmãos. Irmãos, se a gente não amar, irmãos, essas pessoas que estão precisando da nossa oração, quem vai amá-los? Quem vai orar por eles? Porque no dia que uma mãe e um pai, meu irmão, desistir de orar pelo seu filho, aí, meu amigo, prepare seus coros. Quem é filho aí? E nunca quis saber de nada, não sei o que, aí pensa que Deus é bom. Deus é bom, irmãos, Ele é misericordioso. Mas muitas tragédias são evitadas porque mães oram, derramam lágrimas para que o filho saia das drogas, para que saia dessa bebedeira, saia dessa vida promíscua. E os filhos às vezes não estão nem aí. E Deus ouve, irmãos, a oração. Deus ouve o clamor. Porque ali é na rocha, é na palavra. Quem aqui, irmão, já é pai? Depois que você se tornou pai, você passou a amar mais os seus pais, sim ou não? Sim ou não? Aí você olha, eita, mas eu dei trabalho, hein, mas eita, mas eu... Rapaz, como é que o pai fazia, mas para criar 10? Que é o comum. É o comum. Quer desistir? Passaram fome, irmãos? Talvez alguns. Algumas necessidades privadas, algumas noites comendo café com pão para ainda ter que dormir cedo, dividindo as coisas, mas aquilo nos tornou forte. Aquilo nos fez a gente olhar, eu quero vencer, eu quero dar uma condição melhor. Aquelas lágrimas são necessárias, irmãos. Por que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Porque talvez você, filho, pegue casinha bonita. Aí você olha, não tem noção que... Não tem noção, irmão, do que é. Pegou uma motinha ali, que assim, é bonita, mas eu quero outro. Trabalha, se esforça. Aí tu vai ver o valor das coisas. Tem a moto que vai passar em cima da cabeça, porque você olha, vai sujar o pneu.
de tão zeloso que a gente vai ter. Porque a geração que aprendeu é tudo comer isso aqui de novo. Feliz, irmãos, quem tem uma comida para botar no prato. Pare de viver nessa cultura do consumismo, irmãos. Nós temos que ser gratos pelo que nós temos. Gratos, se abraçar o seu pai, deitar naquela rede que faz zoar da corda a vizinhança todinha, tirar um sono tranquilo, irmãos. Do que construir um palácio, viver numa casa vazia, cheia de gente, mais vazia e cheia de muros, porque a família toda é desestruturada, cada um por si e Deus por todos não, irmãos. Nós queremos sentar a nossa família sobre a mesa e a gente fazer como Jesus fazia. Foi o que Jesus fez, tomou o pão, partiu, orou, abençoou. O temor a Deus, irmãos. Embora que a gente tenha pouco, com Deus nós temos tudo. E nunca vai nos faltar. Talvez você diga, pastor, eu não aguento mais. Então faça duas coisas, meu irmão. Ore mais. Vá para o seu lugar secreto. Pegue a sua paz espiritual. Pegue as suas ferramentas espirituais. Cave até bater na rocha. Fez lá, meu amigo, pode se deitar na sua caminha, se esforçando, que o alicerce está feito. Ou nós entendemos, irmãos, a palavra de se relacionar com Deus. Ou nós abrimos os nossos olhos espirituais agora, para que a gente veja ainda com a miopia, sei lá o que é que você tem no olho aí. Ou você vai fazer igual Jonas. Aí lá pro fundo, dorme. E o que é que aconteceu com o barco? Tempestade de um lado, tempestade do outro. Os ímpios, os pagões, cada um clamava ao seu Deus. Aí foram pedir para esse abençoado orar. Irmãos, um dia que um ímpio, que um pagão pedir para um pastor orar, aí você vê que... Porque até então, você pode ler a história, Jonas não ora. Aí Jonas é jogado, aí Jonas no ventre do peixe, aí ele aprendeu a orar. Aí Jonas percorreu a cidade e entendeu o propósito de Deus, irmãos. Aí você sabe o resultado, né? Jonas não ficou feliz, porque todo mundo se arrependeu. Aí Jonas, Deus devia matar essas pessoas. Irmãos, não está na nossa mão qual é a casa que deve ser destruída. Não, irmãos. Não está aqui. Ah, mas pastor ali, não quer nada. Não quer... E ele não sente nada, irmãos. O morto não sente nada, irmãos. O diabo vai só botando nas coisas, só seguindo um curso. Que alegria, irmãos. Alegria temos nós de servir a Deus, de estar aqui nas lutas, de estar na tribulação, mas saber que Deus é a nossa força, a nossa alegria. Isso sim é alegria. Porque ela transcende o sofrimento, ela transcende a dor, ela transcende a tristeza e ela traz uma paz. Ela repousa aonde ninguém pode tirar sua paz, querido. Pode tirar o que for, pode ser a conta que for, pode ser o boleto alto que for, você vai... Meu Deus vai suprir as minhas necessidades. As minhas necessidades, o meu Deus supre. Eu tenho essa convicção. E eu também abro o microfone. Na quarta-feira você pode vir aqui, pastor? Amém. Deus também tem suprido. Se formos fiéis, se formos tementes e perseverarmos em buscar essa palavra. Agora com Deus, irmãos, não se brinca. Não adianta nós... um capítulo da Bíblia e 10 capítulos da Netflix. Um capítulo da Bíblia... Não, Deus não precisa de esmola e nem de mendigando. Deus não está mendigando, irmãos. Qual foi a maior oferta da Bíblia? 2 pequenas moedas que não era o valor, era a entrega. Porque ela deu tudo quanto tinha. Nós temos que dar
tudo o que temos, o que somos, é dele. É do Senhor, irmãos. A sua casa é do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Tudo o que você tem é do Senhor, querido. Aí você vai ver a sua vida abençoada. Vamos passar para o meio da ceia. Mateus capítulo 26. Por favor, irmã Cláudia, chama alguém para te acompanhar. Pronto, dá para ir as duas Cláudias, pronto. Cláudia Saraiva e Cláudia Salles. São duas bênçãos, são as líderes do ministério infantil. Olha Jesus do céu, do infantil. Ó. Ixi, já profetizei aí, irmão. Do ministério. É porque eu olhei para a irmã Aurilene, do infantil. Das mulheres. Vamos ficar de pé, igreja. Quantas irmãs vão entregar? Vocês esperem sentados e espere o pastor dar a ordem aqui para que todos comam e bebam igualmente, tá bom? Vamos orar. Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, abençoa, Deus, tuas filhas, assim, abençoa teus filhos, ó Pai, todos que vão estar ministrando, Deus, essa santa ceia, recebendo, Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, ó Deus, como um memorial, ó Deus, como algo que nós devemos refletir, ó Pai. O Senhor falou até que Ele venha. Em nome de Jesus Cristo, abençoa tuas filhas, nos consagra, nos santifica, cobre-nos com teu sangue em Cristo. Amém. Deixa tá? As irmãs vão estar servindo. E você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 26, tá bom? Depois, irmã. É que vai estar servindo, mas vai dar certo. Deixa eu cantar agora, deixa eu só pegar aqui. Pode vir, que a irmã vai cantar. Já falou com a Maria? Sabe, né? Enquanto a irmã vai estar louvando, tá bom? Eu quero só ler um texto de Mateus capítulo 26, versículo 26. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Digo-vos desde agora que não beberei mais do fruto dessa vinde até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus Cristo ali serviu e a Santa Ceia, que cálice, um suco de uva, aqui um pedacinho de pão, que simboliza seu corpo, sua vida, e que simboliza o seu sangue. A Bíblia diz, irmãos, em 1... Já está pronto, irmãos? Em 1 Coríntios 11, que o homem deve examinar-se a si mesmo. Irmãos, examinar-se a si mesmo é uma tarefa árdua, principalmente para aqueles que se cobram muito. Nós não temos como alcançar a perfeição de não mais errar. Mas nós não podemos, irmãos, estar no erro, estar no engano e como se nada acontecesse. Não, querido. Um abismo chama outro abismo, querido. Não vá com essa. Eu vou vir ali, eu peco, desobedeço a Deus, depois eu venho e peço perdão. Não brinque com Deus, querido. Tenha temor a Ele. Tenha temor a Ele. Porque são as misericórdias do Senhor a causa de eu e você de não sermos consumidos. O salário do pecado é a morte. É a morte, irmãos. Não podemos brincar com Deus. Então, enquanto a irmã vai estar cantando, você medite na letra e peça perdão a Deus. Por favor, irmão. Essa daí? Acontece.
Glória a Deus, Jesus. Irmãos, ficou alguém que não recebeu os alimentos da Santa Ceia? Então, tá. Ela pegou da irmã. Por favor. Eu vou esperar a irmã chegar. Que lindo louvor, irmãos. Jesus Cristo suportou a humilhação, a afronta. As pessoas ainda ficavam no hebraico. Ele disse: Elohim, Elohim, Deus, Deus meu, por que tu me desamparou? Que era uma profecia clara do Salmo 22. Os judeus meneavam a cabeça: esse daí salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Humilharam a coroa de espinhos que ele recebeu para dizer que era o rei dos judeus. É um louvor muito antigo, mas louvor a Deus, irmãos, não tem época. Quando a irmã Angela chegar, ela conhece esse louvor. Recitando ele, eu creio não num Cristo, irmãos, um semblante de dor, ele triste, amargurado. Eu creio num Cristo alegre, que venceu, triunfou. E hoje nós temos vida, e vida em abundância. Hoje nós temos esperança, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a causa, irmãos, da nossa casa jamais cair. Da nossa casa, por mais forte que seja, na prática da palavra, não. A irmã lembra aquela parte do refrão de Cristo? O rosto de Cristo? Pronto. Vamos terminar, irmã. Cantar. Então, nesse momento, querido, você já orou, você já refletiu, podei tomar a ceia do Senhor, do pão e do vinho. Começar com ele, né? Quer botar aí? Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem. Aleluia, Jesus. Bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Aleluia. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também, aleluia, vamos adorá-lo a Ele, com a beleza da sua santidade, aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Como Ele é
mais jovens, escute esse louvor, tá? Bote aí. Ah, pastor, mas é louvor antigo, irmãos. Se você não gosta de louvores antigos, então não lê salmos. Salmos são louvores. Louvor é para Deus, irmãos. Nós temos que pegar louvores espirituais, a palavra. Não tem que pegar um louvor com a batida, não sei o que hoje um cantor canta, amanhã ele está servindo o mundo, irmãos. Não. Nós temos que pegar louvores da palavra, que exaltam e glorificam a Deus e que nos botam o nosso joelho no chão. Ah, mas não é para nossa mente, irmãos. A música não é para nós enjoar o ritmo. A música é para ela ser cantada, pregada, vivida por nós. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor, querido. Eu quero orar pela sua vida. Meu irmão, eu sei que nós já cantamos, nós já ministramos a ceia. Os irmãos estão em casa, depois você pode deixar uma mensagem aí que tem uns irmãos acompanhando, que a gente vai estar orando. Mas eu queria orar pela sua vida, querido, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo ou se reconciliar com Ele. Vem aqui, pede licença, seu irmão. Deixa a gente orar por você, deixa a gente interceder a Deus pela sua vida. Tá bom? Alguém, irmãos, esta noite? Que o Senhor seja louvado, tá bom? Que Ele nos dê da sua graça, da sua misericórdia. Amém? O pastor vai orar e depois a gente dá os avisos, que são bem rápidos. Deixa eu dar logo os avisos e a gente encerra. Todas as programações são às 19 horas, tá bom? Terça-feira, encontro dos homens aqui na PIB. Quarta, culto de doutrina e oração. Sexta, nós temos o chá das mulheres, tá bom? Às 19 horas aqui. E sábado, segundo... Olha, já ia esquecendo. Sábado nós temos... A irmã quer falar um pouco? Pronto, sábado tem um culto infantil, tá? É organizado pelas crianças, mas todos são convidados às 19 horas. Então, essas são as nossas programações. E domingo, culto de louvor e adoração ao Senhor. Bom, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo com todas as bênçãos espirituais. Vai firmando cada vez mais na palavra, na rocha, meu Pai. Às vezes nós não entendemos, mas a tua palavra diz que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que te amam, meu Pai. Hoje não entendemos um desemprego, uma doença, uma situação, meu Pai, da qual nós não temos controle, mas o Senhor tem um controle de tudo e jamais permitirá, meu Deus, jamais permitirá, ó Deus, que o justo, que a sua descendência mendigue o pão. Supre as necessidades, abençoa, cura, Deus, vai dando Espírito Santo dando unção, meu Pai, vai repreendendo todo mal, todo vírus, toda bactéria sobre a nossa cidade, como nós te agradecemos, ó Pai, porque muitos estavam enfermos e já estão de pé para a glória do teu nome, meu Pai, que o Senhor abençoe e restaure a saúde, assim como todas as programações, os nossos irmãos que estão nos visitando, as pessoas que estão nos acompanhando, todos sejam ricamente abençoados com a graça, a paz e o amor do único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz.